papel da tecnologia na nossa sociedade? Como a tecnologia interfere na nossa experiência de mundo? Em geral, vemos a tecnologia como um artifício para nos aproximarmos da realidade. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Mas é importante dizer que ela também cria vieses em sua mediação. Isso porque sempre haverá seleção do que se analisa. Outro ponto é que sempre partiremos de premissas prévias. O jornalismo é um bom exemplo disso. Quando se cobre um acontecimento, significa que se escolheu olhar para esse acontecimento em detrimento de outros. Partiu-se da premissa de que ele era mais relevante, mas o que é mais relevante para um grupo de pessoas pode ser menos relevante para um outro. A manifestação teve a presença de mascarados que aproveitaram o rosto coberto para barbarizar. Isso não deslegitima, claro, o trabalho do jornalismo, muito menos a busca por objetividade, especialmente numa época de fake news. A gente vive uma época em que está muito difícil saber o que é verdade e o que é mentira, porque ficou muito fácil publicar notícias falsas que parecem verdadeiras sem sofrer consequências nenhuma. São chamadas fake news. Ter uma narrativa parcial não é a mesma coisa que ter uma narrativa falsa, e sim priorizar uma visão de mundo, ignorando-se ou subestimando-se as demais. Devemos, então, compreender a objetividade como um horizonte ético, para alcançarmos maior pluralidade em nossos enunciados. O problema é quando se acredita que a tecnologia possa nos ajudar a atingir um grau zero de objetividade. Mas essa é uma história antiga, que começa lá no século XVI com o nascimento da ciência moderna. Quando Galileu Galilei aponta sua luneta para o céu e faz dela um instrumento científico, ele lança as bases para um importante pressuposto, o de que a tecnologia pode funcionar como uma extensão aprimorada do corpo humano. Com a tecnologia, podemos ver mais e melhor. January 10, 1610. Galileo Galilei abolishes heaven. This gives the lie to all the astronomy that's been taught for the last 2,000 years. Yes, what you're seeing now has been seen by no other man beside myself. Nessa concepção, a tecnologia aparece como um meio transparente. Mas há muito mais implicações nessa mediação do que podemos perceber. Quer um exemplo que se relaciona com a nossa vida cotidiana? Vamos imaginar que você abriu seu Facebook para ver seu feed de notícias. A plataforma, nesse caso, funciona apenas como uma mediação neutra entre você e seus amigos, certo? Errado. O Facebook opera sobre uma base técnica, projetada a partir de interesses de ordem comercial. Para equacionar o que aparece na sua timeline e em que ordem, o Facebook usa algoritmos, que são sequências de ações executáveis previstas em resposta a determinados comportamentos. Por exemplo, se você curte muito o que uma pessoa posta, ela tende a se tornar mais visível para você. Como eu disse antes, o Facebook opera sobre uma lógica comercial. Se você gosta disso, então pode se interessar por aquilo. Mas a democracia não funciona assim, certo? Lembra da tal pluralidade de olhares sobre a qual falávamos? Outro problema é que não conhecemos os algoritmos que regem essas plataformas.
Além da mediação tecnológica não ser neutra, não sabemos exatamente o modo como ela interfere nas nossas interações. Perceberam o tamanho do problema? Por isso, precisamos conhecer os recursos técnicos, verbais e visuais usados para se atingir efeitos de realidade. Sim, a forma de nossos enunciados é tão importante para se gerar credibilidade quanto os seus conteúdos. Assim, os efeitos de realidade se dão na articulação entre premissas socialmente consolidadas e a linguagem que utilizamos para formular esses enunciados. É por isso que os instrumentos utilizados em cada época variam, já que tanto as premissas quanto a linguagem se transformam ao longo do tempo. Outro exemplo interessante foi o programa radiofônico Guerra dos Mundos, produzido por Orson Welles em 1938. No Dia das Bruxas, a rádio CBS interrompeu a sua transmissão para noticiar que alienígenas invadiram a Terra. O programa gerou grande comoção nos Estados Unidos, pois muitos acreditaram que se tratava de uma invasão real. Por que isso aconteceu? Welles utilizou o meio mais relevante à época, o rádio, além de lançar mão de inúmeros recursos para tornar sua história verossímil. Interrupção da programação musical pelo âncora para notícias urgentes, trechos de repórteres de campo com gritos e tumulto ao fundo, e até falhas na transmissão tornaram a pegadinha mais real. Hoje seria impensável se gerar tal efeito apenas com um programa de rádio e com os recursos utilizados por Welles. E uma das causas é que a tecnologia hoje é interativa, não mais unidirecional como os meios de comunicação em massa tradicionais, mas em rede. Inúmeras foram as transformações nas construções discursivas devido a essa mudança. O compartilhamento de produções audiovisuais caseiras se tornou algo banal. Afinal, quem não tem um celular com câmera para gravar o quanto seu cachorro é fofo ou o quanto seu filho é esperto? Na minha infância, a filmadora era um aparelho imenso e caro. Por isso, raramente filmávamos nosso cotidiano. Apenas em ocasiões especiais como casamentos ou aniversários. Por isso estávamos habituados a consumir narrativas bem executadas tecnicamente, como as novelas ou os telejornais. Assim, uma notícia, para ter o status de informação séria e de credibilidade, precisaria ter boa qualidade de som e imagem. Hoje é comum, mesmo nos telejornais, nos depararmos com vídeos amadores. A questão é que nos habituamos com a estética amadora e chegamos mesmo a acreditar que produções tecnicamente mal executadas sejam mais espontâneas e, portanto, mais verdadeiras do que as profissionais. Poderiam ser tiros que lembrassem apenas que essa é uma das regiões mais violentas do Rio. Mas foi mais do que isso. Os confrontos começaram por volta das 6 da tarde de ontem, quando muita gente ainda nem tinha chegado do trabalho. Quem diria que algo mal feito poderia ter um efeito de realidade mais convincente do que algo bem feito? Isso dá origem ao que chamamos de estética pseudo-amadora, quando um profissional simula amadorismo para gerar um grau maior de veracidade. Um precursor desse tipo de linguagem foi o filme A Bruxa de Blair, que contava uma história de terror de jovens perdidos numa floresta a partir de relatos filmados pelos próprios atores. O filme marcou época e foi precursor de muitos outros longas do gênero. E por que todo esse debate é importante para se pensar a relação entre educação e tecnologia?
Primeiro, porque precisamos ter em mente que um discurso tecnicista, ou seja, de valorização da tecnologia, em geral se aproxima de uma concepção mais conteudista da educação. Isso porque tanto narrativas que exaltam a técnica quanto aquelas que valorizam o conteúdo partem do pressuposto de que há uma realidade objetiva a ser alcançada e que isso só é possível a partir de meios neutros. Mas, como vimos, a tecnologia sempre carregará algum tipo de posicionamento, assim como a educação. Afinal, as instâncias de mediação não são espaços vazios. Pelo contrário, estão carregadas de significados prévios. Não queremos, com isso, negar o uso da tecnologia na formação de indivíduos, mas apontar a necessidade de se conhecer esses meios para investirmos em usos que não reproduzam ideologias pouco emancipatórias em nome de uma falsa objetividade.